derrota por 2-0 Pedro Pereira. E agora, né, a equipe vem numa sequência que a zona do rebaixamento agora está bem próximo, né? O Corinthians venceu, chegou a sair ali da zona de rebaixamento, o Vasco chegou a perder. E eu dando uma olhada, né, por cima, não deu para acompanhar o jogo, mas vi melhores momentos e vi muita reclamação da torcida, né? Assim, de novo, já volta de novo questionamentos em cima de Paiva, determinadas escolhas, a questão ali dos 3 zagueiros e tudo mais. Deu para ver que o Bahia, né, até fez ali um 0-0 no primeiro tempo, começo do segundo tempo, taciando, né, assim, chegou a perder um gol inacreditável, né, impressionante o gol perdido. E depois, né, tanto no começo do jogo, depois no final da partida tomou os 2 gols que acabou decretando essa derrota. Então eu queria que você falasse um pouco do que você enxergou do jogo, quais foram os principais problemas que voltaram a aparecer ou que se repetiram para o Bahia sair derrotado fora de casa contra o Inter. Boa noite. Boa noite, Minhoca. Boa noite a todo mundo que tá ligado aí. Repetições de problemas. Você finalizou bem assim, né? O Bahia hoje foi mais do mesmo. E eu quero começar até o comentário sobre esse jogo pelo final. Pela entrevista de Paiva. Porque eu acho que tem alguns pontos ali que a gente precisa pontuar e que refletem bem, assim, o momento do Bahia. Primeira resposta de Paiva na coletiva de hoje, ele disse que, ele falou mais ou menos isso que você falou no final, que a partida tinha sido uma tônica do campeonato, só que ele falou disso citando que o Bahia foi superior à maioria dos adversários, na maior parte do tempo, e que perdeu jogos e perdeu de hoje, teria perdido outros também, por ter sido pouco eficiente. E de fato, assim, dá até para dizer que o Bahia foi superior ao Inter em alguns momentos do jogo hoje. Só que a forma como ele coloca isso na coletiva, e não foi só esse ponto, eu vou trazer outros também daqui a pouco, parece que o Bahia vem fazendo assim partidas exuberantes, vem amassando os adversários. Não sei que não foi exatamente isso que ele falou, mas sim, dá a entender. Parece porque, de fato, existem alguns jogos assim no futebol que você vê o seu time ali jogando bem e tal, e que o resultado não vem. Existem algumas fases que isso acontece, né? E quando ocorre, você até tem aquela sensação de que, a bola não tá entrando, mas uma hora esse time vai começar a ganhar pela bola que tá jogando. Só que não é esse o caso do Bahia de Paiva, assim, sabe? Tipo, por mais que o Bahia tenha sido superior ao Inter no primeiro tempo, por exemplo, quando foi o único time que conseguiu criar algumas oportunidades, o Bahia não amassou o Inter hora nenhuma. O Bahia não foi um time intenso hora nenhuma, não foi um time que deu brilho de jogar, longe disso. Foi até um jogo bem, bem feio, assim, bem chato de se assistir. E o Bahia até conseguiu ser superior a partir ali dos 15 minutos, realmente. Mas não era uma superioridade. Você fala, o Bahia fez um primeiro tempo brilhante, um primeiro tempo espetacular. E aí, quando o treinador vem com esse discurso, acaba que a impressão que passa para a torcida é de que o pessoal acha que tá tudo bem, sabe? Que o Bahia tá jogando futebol vistoso, que vai começar a ganhar a qualquer momento. Quando na prática não é isso que ocorre. O Bahia perdeu o jogo hoje, como perdeu diversos jogos do campeonato. O futebol bem, eu vou dizer mais ou menos assim, para pegar leve. Porque esteve longe assim de ser uma atuação brilhante do Bahia. Posso citar aqui jogos em que o Bahia perdeu jogando bem, por exemplo, o jogo do Palmeiras, na época de Dado Cavalcante, que o Bahia perdeu, fazendo uma partidaça. E ali você dizer, realmente a derrota de hoje foi um ponto assim que você consegue ali tirar muitos aspectos positivos e tal. O próprio jogo contra o Sampaio Corrêa no início desse ano também, em outra proporção, obviamente, mas foi um jogo que o Bahia criou muito, teve muita chance de gol e perdeu. E a gente falou aqui no telecast que foi uma partida boa do Bahia. E que a derrota aconteceu por coisa do futebol. Mas não é o caso
do jogo de hoje, não foi o caso do jogo do Botafogo, onde o Bahia também foi superior ao Botafogo, mas não fez uma partidaça. Bragantino. Enfim, Bragantino também. E tem outros pontos, assim, também da coletiva de Paiva que deixam o torcedor irritado. Ele citou, por exemplo, que as pessoas destacavam que o Bahia estava 4 jogos sem vencer, agora já são 5, né? Mas que para ele o Bahia estava 2 jogos sem perder, que ele preferia enxergar o copo meio cheio. Porra, o Bahia empatou contra o Goiás, um jogo que o Bahia tinha que ter vencido, um jogo crucial, assim, para o Bahia contra o adversário direto, jogando na Fonte Nova. Um jogo que o Bahia precisava ganhar de qualquer jeito, até pela tabela que passa a ter a partir de agora, né? Então, não dá para olhar o copo meio cheio numa sequência dessa de 2 empates, pelo amor de Deus. Ah, mas o Goiás é um time que disputa a Sul-Americana e o Bahia subiu agora. Pô, essa foi uma frase dita por Renato Paiva na coletiva de hoje. É só você olhar o quanto que o Goiás investiu para esse campeonato e quanto que o Bahia investiu. A diferença é gritante. E o elenco, então, né, do Goiás, que assim, passa longe de ser um elenco que o torcedor, opa, é um elenco que eu gostaria muito de ter esse apoio aqui. Exato. Enfim, aí trouxe também alguns dados assim, históricos, que o Bahia nunca venceu no Beira-Rio. O Bahia até venceu 2 vezes lá, mas pelo Brasileirão realmente não venceu. Que também nunca tinha vencido em Bragança Paulista, dando a entender que esses resultados são resultados normais na história do Bahia, e de fato até podem ser considerados normais, principalmente pela história recente. Mas a sensação que passa é uma sensação de acomodação, sabe? Tipo, a sensação de que perdeu para o Inter, um time que Inter horroroso hoje, e que tá tudo bem, tá tudo beleza, pode perder porque sempre perdeu mesmo e vai continuar perdendo. Pô, qual é o sentimento que você passa pro torcedor? É um discurso bem parecido com o discurso que praticamente derrubou Falcão em 2012. Falcão tinha sido campeão baiano pelo Bahia, um título histórico, porque o Bahia não ganhava o Campeonato Baiano há anos. E Falcão conseguiu tirar o Bahia da fila. Mas quando começou o Campeonato Brasileiro em 2012, o Bahia começou mal e Falcão irritava muito com o discurso de que, pô, perdemos aqui hoje, mas perdemos o Flamengo que é campeão mundial. E isso praticamente derrubou o Falcão, assim, do Bahia, justamente pela falta de revolta nas derrotas, pela acomodação, sabe? Porque é a sensação que você passa para o torcedor nas coletivas. E, curiosamente, o Bahia faz hoje a sua pior campanha nos pontos corridos, considerando ali os 8 primeiros jogos, empatado com 2012, que era justamente o time de Falcão. E Falcão caiu na 10ª rodada, teve uma sequência de 3 derrotas, e ele acabou caindo. Veio o Caio Júnior, o Bahia até conseguiu melhorar um pouquinho com o Caio Júnior, venceu o Palmeiras fora de casa na estreia, mas não durou muito, o Caio Júnior passou poucos jogos, e aí veio o Jorginho Cantinflas, e fez um segundo turno, assim, arrasador. O Bahia teve a 5ª melhor do retorno, a 5ª melhor campanha do retorno naquele ano, e acabou conseguindo salvar o Bahia do rebaixamento. Mas naquele ano, foi preciso ter ali 2 trocas de treinador, né, para que o Bahia começasse a apresentar um bom futebol. Esse ano a gente sabe que Paiva não vai cair. Para mim seria uma surpresa muito grande que o Grupo City decidisse por interromper o trabalho de Paiva, até pela filosofia e tudo mais. E aí resta saber se o Bahia vai conseguir se encontrar dentro do campeonato, mesmo com o Renato Paiva. Eu sou um pouco pessimista, porque eu acho que o trabalho de Paiva até aqui, ele tem muitas lacunas, e eu acho que a evolução do time, ela é extremamente lenta. Ela é absurdamente lenta, você não vê praticamente o time evoluir. Quando não vem, evoluir. Às vezes a percepção é até de uma involução. Mas a evolução, ela é muito devagar. E num campeonato difícil como esse, você não pode evoluir tão lentamente assim. É claro que o trabalho de longo prazo, ele tem algumas vantagens, viu? Dá até para a gente se perguntar, né? Será que se Falcão tivesse permanecido em 2012, o Bahia teria permanecido também na Série A? A gente nunca vai saber, né? Talvez.
Poderia até ser. Mas são respostas que a gente só pode ter vindo na prática e talvez o risco seja grande, né? Fala aí, tem uma situação, né, Pedro, que é um pouco da maneira como é vendido a filosofia, né? A ideia de luta, né? Você perceba, se Falcão falava isso naquele ano, e se Paiva tem um discurso similar, não sei se como uma justificativa já preparada antecipadamente, né? Que é aquela coisa. Sabe do Bahia, vê a história do Bahia, vê esse tabu, digamos assim, e, digamos, já preparou esse discurso de maneira antecipada. Se acontecer uma derrota aqui, já temos esse argumento para justificar um futebol abaixo. O Bahia ainda não está nesse processo e tudo mais. Mas, queira ou não, ele é um treinador que ele veio para fazer algo diferente, né? O Bahia foi montado, né? Foi feito esse investimento. Tudo bem que as coisas não viriam de maneira imediata, mas fazer algo diferente, né? O Inter, por exemplo, é uma equipe que vem no momento de oscilação, né? Vem num momento de muita instabilidade. Se havia hoje uma oportunidade, por exemplo, de quebrar esse tabu na Série A, poderia ser no dia de hoje, né? Se o time estivesse bem preparado. E um ponto que a gente tinha destacado até uns dias atrás, Pedro, é que o Bahia teria essa semana de preparação, né? O que a gente falava até do duelo contra o Santos, que vai ser no meio de semana, mas o próprio Inter, né? O Inter jogou nesse meio de semana, necessitando da vitória, enfrentava um adversário até tranquilo, que era o Metropolitanos, venceu, e o Bahia... Na Venezuela. O Brasil, o Bahia não soube aproveitar essa semana de preparação, essa questão de ter um tempo melhor para se preparar e aproveitar um adversário que, mesmo sendo muito complicado, vencendo fora, né? Mesmo o melhor momento, não transformado no melhor momento, em abrir a vantagem, em deixar o Inter desconfortável no jogo, né? Conseguiu jogar melhor contra o adversário que não está jogando bem. E aí você não aproveita essa situação. Aliás, começa o segundo tempo, você é que toma o gol. Então, quando vem esse discurso, você não sabe o quanto isso está, por exemplo, é uma justificativa na coletiva para a imprensa ou é um discurso que internamente, às vezes, isso está sendo justificado dentro do grupo. Por exemplo, após a partida, ele reuniu todo mundo, pessoal, muito obrigado, vocês se esforçaram, mas é isso, nunca ganhamos aqui, entendeu? Porque se for esse discurso interno, é muito difícil imaginar que Paiva vai conseguir tirar algo a mais desse time, né, do elenco. Então, eu acho que isso é o que preocupa. Quando ele vem com essa justificativa, alegando que há 2 empates, se ele usar isso aí para os jogadores vão se acomodar, vão achar que está tudo bem. Vamos pegar, então, o Palmeiras, e tudo bem perder por um gol de diferença. Pô, tem gente que está perdendo aí demais do Palmeiras, entendeu? Tem gente que toma goleada, a gente está... Então, esse tipo de discurso que vem na coletiva, o que me preocupa é se isso for internamente sendo adotado para gerar um comodismo geral, né, do elenco, da própria comissão técnica, e eu não sei o quanto também o Grupo City vê, né, essa situação como, não, tudo bem, faz parte, quando na verdade deveria estar tendo uma cobrança de, como você falou, uma evolução, que a gente não consegue ver, é tudo muito pouco, é aqui, é aquilo lá, mas encorpado mesmo o Bahia está faltando, mas pode continuar. Não, assim, eu acho que o discurso, ele me incomoda, mas é evidente que a principal preocupação está na falta de evolução. Esse é o principal aspecto. O discurso é uma parte disso, né? Ele incomoda por diversos motivos e tal. A falta de evolução, essa sim, é nítida. E eu tenho que acreditar que as pessoas que estão dentro do Bahia, o próprio Paiva, eu acho que é uma pessoa que entende futebol, não é técnico do Bahia à toa, é um cara que trabalhou para isso. E eu acho que, internamente, ele deve enxergar que o Bahia não evolui, assim. Ele entende futebol. E ele, em algumas coletivas, ele lê o jogo muito bem, assim, sabe? A coletiva dele hoje foi uma tragédia. Mas, em algumas coletivas, ele falou, de fato, aquilo que aconteceu. Então, eu acho que ele percebe. Talvez, internamente, de fato, ele tenha um outro discurso, mas, ainda assim, eu acho que esse discurso que é dado na coletiva, ele incomoda a torcida, ele acaba chegando no jogador também, de alguma forma. Enfim, eu não consigo ver nenhum aspecto positivo, assim, nesse discurso pós-jogo, por mais que seja apenas um discurso ali de coletiva e que internamente seja
seja diferente. Mas quero crer que as pessoas que estão ali no futebol estão vendo o mesmo jogo da gente, né? Estão vendo que o Bahia não está voando, o Bahia está perdendo jogos porque está sendo extremamente ineficiente, porque também não tem intensidade, enfim, porque é um time extremamente frágil, com diversos problemas defensivos. Enfim, o problema é bem mais embaixo. Um outro ponto que Paiva também destacou, e não foi a primeira vez, é que a gente está no ano zero de trabalho, né? Ele usa muito essa expressão, o ano zero do Grupo City no Bahia. Não é nem o ano 1, é o ano zero. E que o Bahia trouxe ali 20 jogadores, isso aqui é um time todo novo. E a gente sabe que isso é verdade. Só que na Série A, qualquer vacilo, você acaba sendo rebaixado. É um campeonato extremamente difícil. E um rebaixamento tem um peso gigantesco. Um rebaixamento nesse ano vai fazer com que o ano zero do Grupo City seja 2025. Você acaba regredindo um trabalho, né? Então, eu entendo que é preciso ter paciência em alguns momentos, não só com o treinador, mas também com a construção de um time novo. Mas essa evolução ela não pode ser tão devagar quanto vem sendo. O Bahia precisa evoluir muito mais rápido do que vem evoluindo. Porque senão o Bahia vai cair. O Bahia não entrou na zona de rebaixamento dessa rodada, mas eu diria que, moralmente, o Bahia entrou na zona de rebaixamento no empate contra o Goiás. Contra o Goiás na Fonte Nova. O empate contra o Goiás na Fonte Nova, o torcedor saiu ali da Fonte Nova sabendo que o time, provavelmente, nas 3, 4 próximas rodadas, iria entrar na zona de rebaixamento. Não entrou nessa. Na próxima tem um jogo difícil contra o Fortaleza. Já está na boca ali, a chance de entrar é enorme. Então, há uma tendência de entrar na zona de rebaixamento muito, muito clara, assim, sabe? Desde aquele empate contra o Goiás. Enfim, a evolução ela é para ontem, assim. E só voltando aqui à primeira resposta de Paiva, ele falou que é a tônica do campeonato. Se a tônica do campeonato continuar sendo essa, o Bahia está rebaixado. Pode decretar aí o rebaixamento. Bom, falando do jogo agora, mais especificamente, né? O Bahia entrou em campo nos 10 primeiros minutos ali, parecendo que estava meio perdido e tal. O Inter com muito mais facilidade, tendo a bola. O Bahia praticamente sem a bola, mas aos pouquinhos o Bahia conseguiu entrar um pouco mais no jogo. Pegou um adversário, assim, que fiquei impressionado. Talvez um dos piores times, assim, do Internacional que eu tenha visto o Bahia jogar contra. E de fato, é um time que o Bahia tem muita dificuldade historicamente. Embora tenha sido campeão brasileiro em 88 diante do Inter. Mas o retrospecto do Bahia contra o Inter é terrível. Só que o jogo de hoje, ele se desenhou, assim, muito ganhável. Era um jogo onde você pontuar ali não era algo longe da realidade, não. Dava para ter vencido o primeiro tempo. Ele se mostrou assim. O Bahia teve 2 boas oportunidades de gol. Aliás, foi o único time que, de fato, criou oportunidades no primeiro tempo. Primeiro com o Biel, aos 15 minutos, uma jogada individual que na hora da finalização meio que Everaldo atrapalhou o Biel e eu acho que Biel também atrapalhou o Everaldo. Os dois meio que se atrapalharam ali. Biel finalizou errado. Mas foi uma boa chance perdida. O Bahia acho até que Everaldo tinha uma posição melhor para o chute do que Biel. E logo depois também, aos 18, teve uma chance com Everaldo de cabeça, que o goleiro João fez uma defesaça, assim. Então, foram 2 boas oportunidades que o Bahia teve no primeiro tempo. Mas também foi só isso. O Bahia não amassou o Inter. O Bahia não foi, assim, o grande dono da partida no primeiro tempo. Se tivesse Estava mais próximo do gol do que o Inter, porque criava mais, né? E se fosse obrigado a ter um vencedor no primeiro tempo, talvez fosse o Bahia. Sim. Mas não foi aquele jogo, o Bahia mereceu vencer. Não foi isso, como o Paiva fez parecer na coletiva. Eu acho que o empate ficou de bom. Não dá para dizer que o empate foi injusto no primeiro tempo. Não foi isso. O Inter praticamente... O Inter chegou algumas vezes com o alemão no início do jogo ali, mas sempre tentando cavar pênalti, não chegou a ter assim, uma grande oportunidade. Só no final, praticamente, o Marcos Felipe espalmou a bola no chute cruzado, mas foram praticamente as únicas jogadas de ataque do Inter no primeiro tempo. E aí vem o intervalo, e aí
volta um velho problema, né? Que é a fragilidade defensiva do Bahia, especialmente nas bolas cruzadas na área. Um cruzamento lá vindo da esquerda, o Jacaré facilitou também, ao meu ver, assim, o cruzamento. Aí Vitor Hugo e David Duarte bateram cabeça. Com o primeiro e a bola acabou sobrando para Johnny. O primeiro desvio ali antes, né? Exatamente. Aí a bola sobra para Johnny, marcado por Chaves. Eu nem acho que Chaves, assim, o lance, ele olhando no primeiro momento, assim, dá a entender que o grande culpado pelo gol é Chaves. Eu acho que ele tem uma participação importante. Chaves, a marcação de Chaves, assim, é como se não tivesse ninguém. Chaves não é um jogador, assim, nutrido de capacidades defensivas, né? E a gente sabe muito bem disso. Até a escolha, a opção de Paiva por ele hoje foi muito questionada. Mas eu acho que a culpa maior foi de Vitor Hugo e David Duarte, que não cortaram ali a bola desviada, né? Porque depois do primeiro desvio fica até mais difícil, né? Sempre essa bola primeiramente desviada ali, quando tem um resvalo ali, quem tá logo atrás, até o tempo da jogada muda um pouco, porque o posicionamento, e aí o jogador do Inter, né? Que eu esqueci até o nome, que fez o gol foi o Johnny, né? Foi Johnny. Johnny, isso. E Chaves tinha 2, né? Chaves tinha 2 com ele. Isso. Mas não tô tirando a culpa de Chaves, claro, também teve a culpa dele. Mas eu acho que não foi o único e talvez não tenha sido o maior culpado pelo gol. E aí um jogo que já estava difícil com 0-0, né? Com 1-0, obviamente fica mais complicado ainda. O Bahia não consegue responder no primeiro momento, não consegue criar muitas jogadas. E aos 20, Paiva ele acaba mudando o esquema, ele sai ali dos 3 zagueiros, coloca Ademir no lugar de David Duarte. O Bahia ainda demora um pouquinho para se acertar, mas a partir dos 30, aí sim, já com o Inter numa postura bem mais defensiva, também isso é relevante para o jogo. Aí, a partir desse momento, o Bahia começa a pressionar bem mais e começa a criar muitas oportunidades. Tem diversos escanteios seguidos, e a maior delas foi aquela que você citou lá no início. Tassiano, num desses escanteios, Tassiano embaixo da trave. Impressionante, cara, impressionante. Eu olhei umas 5 vezes. Primeiro achando que a bola tinha entrado, né? Assim, porque tem hora que o ângulo dá a entender que é o John, né? Que era o goleiro do Inter, isso, né? Ele pega dentro do gol e tudo mais. Aí tem a câmera por dentro do gol, que a bola, acho que bate no joelho, né? Ali. Aí ela bate no corpo do jogador do Inter e aí ela vai exatamente na mão de John. É um lance surreal, simplesmente surreal a maneira como aquela jogada não entrou, assim. Vai talvez entrar, não sei se alguém vai superar, porque ele estava embaixo da trave, praticamente, embaixo da trave. Talvez se ele não fizesse o movimento, bateria nele e era gol. Talvez. Exato. O cara tava literalmente, não tinha nem espaço para perder o gol. Perder o gol acho que era o mais difícil ali. O objetivo do futebol é você perder o gol. Ali o cara tava numa situação terrível. Porque perder o gol como ele perdeu era algo muito complicado. Agora, foi isso, né? A partir dos 30 só que o Bahia conseguiu pressionar, conseguiu começar a pressionar de forma mais efetiva o Inter. E eu acho que é muito importante destacar que isso passa também pelo momento do Inter. O Inter Sim, o Inter vinha de resultados ruins e começou, tipo, tá bom, 1-0. Mano Menezes. Tava ótimo, E Mano Menezes adora 1-0, então naquela hora vamos todo mundo se fechar, deixa os caras vir e se der um contra-ataque, a gente faz um contra-ataque. Exatamente. E é por isso até que não dá pra gente destacar tanto na coletiva como o Bahia fez, que o Bahia foi superior ao Inter em quase todos os momentos do jogo. Não foi assim, tipo, o Bahia não fez uma partida que você fala, pô, uma partida que perdeu, mas deu orgulho. Não foi isso, longe disso, assim, sabe? Tipo, bem longe disso. Enfim, a coletiva de Paiva ainda tá na minha cabeça, assim. E por fim, foi isso. Aí o segundo gol do Inter já vem lá aos 45, né? Nos acréscimos. Um gol de Wanderson que é aquele tipo de gol que não muda em nada a história do jogo, né? O jogo já estava praticamente definido ali aos 40 e poucos, 40 e tantos. Uma bola chutada de fora da área que bate ali em Vitor Hugo e acaba sobrando para Wanderson sozinho. Então, assim, 8 jogos já do Campeonato Brasileiro, 5 derrotas. Pior campanha do Bahia nos pontos corridos até hoje, igualando 2012, como já falei mais cedo. Então, não tem como
terminar um jogo como esse satisfeito. Eu não estou dizendo que o Paiva estava satisfeito, né? Ele não disse isso. Mas ele Mas tentou dar uma perfumada exatamente. onde não cabia muitos elogios, porque houve ali um momento, mas não a ponto de também tecer tamanho elogio, digamos assim, né? Acho que talvez foi esse. Acabou e você citou também, Mioca, lá no início ainda, que havia uma certa satisfação com as escolhas de Paiva. Eu nem questiono muito isso nesse jogo. Porque vai lá que você pode questionar talvez Chaves. Que é isso que eu falo. Porque, aliás assim, o, digamos, o assunto mais recorrente da torcida, né? Um jogador que não passa confiança e tudo mais. E toda vez que está em campo, se o time não vencer, ele vai ser um alvo fácil, né? Principalmente ele tendo tido participação direta na jogada do primeiro gol. Calma, pronto. Não, e ele dá motivos para isso também. De fato, é uma escolha questionável, sim, mas acho que também não é nada do outro mundo, não, considerando que Matheus Baía não estava disponível e tal. O próprio Acevedo também, a ausência de Acevedo foi uma ausência também questionada. Mas eu confesso que a escalação ali de início, ela não me desagradou, não. Tipo, já houveram jogos aqui em que a escalação praticamente definiu o jogo. A partida do Goiás, por exemplo, foi uma dessas. Assim, a escalação contra o Goiás foi uma loucura total. Nesse jogo específico, eu não questionei a escalação, não. Por mais que Chaves, ele, para mim, tenha sido uma opção pior do que Rian, mas considerando aí que você tinha 2 volantes, estava no meio de campo com 3 zagueiros ainda, você podia ter um lateral esquerdo que não marca absolutamente nada, mas que às vezes faz alguma coisa na frente, não é nem o caso, assim, o momento de Chaves é tão ruim que nem ofensivamente ele está conseguindo contribuir. Mas em alguns momentos ele conseguiu contribuir ofensivamente nessa temporada. Então, pela formação ali, a escalação dele hoje não me irritou tanto. Enfim, acho que das escolhas eu não tenho muito o que questionar hoje, não. Aliás, antes da gente falar dos destaques da partida, como é que o time agora vai, né, para esse duelo da volta da Copa do Brasil contra o Santos? O que é que você acredita que pode haver uma possível mudança? Você acha que ele vai manter boa parte da base do time? Se há alguma previsão aí de algum jogador que volta, não sei, estou sabendo bem assim, se tem algum jogador que já está próximo de voltar. Qual é a perspectiva para o jogo da quarta-feira? Queria que você falasse um pouco, até porque o empate fora de casa não foi mau resultado, a gente até tratou aqui, que foi um bom resultado do Bahia, mas que nesse jogo da volta agora contra o Santos, né, vai ter que ter a vitória para passar para as quartas de final. Que empate não foi o mau resultado, foi até um jogo mais seguro, assim. Sim, sim. Do Bahia, né? Ele, com certeza, ele entra com Acevedo, a Tassiano não pode jogar na Copa do Brasil, então essa mudança já é certa. E claro que o momento na Série A, ele acaba pesando também na Copa do Brasil. Não tenho dúvida disso. O time entra em uma outra disputa, campeonato completamente diferente. Mas, obviamente, não só o time como a torcida, tendo em mente o jogo de hoje, por exemplo. Agora, eu acho que o Bahia tem um cenário que é relativamente positivo. O cenário ele é mais positivo para o Bahia do que para o Santos. Por jogar em casa, por ter vindo 0-0 lá na Vila Belmiro. Eu acho que o grande desafio vai ser justamente tentar virar a chave não só do time como da torcida também, para uma competição que é completamente diferente, que é um mata-mata, tem uma estrutura completamente diferente. Então, talvez a mudança... O meu medo maior é que a gente não consegue em nenhum momento prever a escalação de Paiva, né? Paiva, as escalações dele, as escolhas dele são dificílimas de você conseguir prever, porque ele muda o time o tempo inteiro. E ele não só muda o time, como muda também a forma de jogar. É muito difícil você dizer qual vai ser o time que vai entrar contra o Santos. Mas eu imagino que ele vai fazer, sim, algumas modificações, especialmente pensando também nessa, entre aspas, vantagem que o Bahia tem, eu coloco entre aspas, porque foi um empate, um novo empate na Fonte Nova leva para os pênaltis.
mas ao menos tem a vantagem de jogar em casa, né? Pois é. Mas enfim, né? Vamos ver o Bahia que joga na quarta-feira, né? Quarta-feira jogando em casa, recebe o Santos. Se vencer qualquer placar, avança para as quartas de final. E, obviamente, o novo empate, disputa de pênaltis. Claro, sair derrotado, quem passa é a equipe santista, que até perdeu, né? Nesse final de semana, fora de casa. Perdeu por 2-0, que agora foi hoje, né? O jogo? Foi hoje, né? Deixa eu ver aqui. 2-0 para o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. Então, Pedro, agora eu queria que você falasse dos destaques da partida, né? Você já deu uma citada de alguns jogadores, Chaves, novamente, muito criticado. Não sei se Tassiano vai entrar também nessa cotinha aí, né? Porque, curiosamente, perde um gol que se faz ali, empata. Claro, a gente não sabe o que, que iria acontecer, mas que deixaria, pelo menos, uma condição ali, o Inter mais nervoso, o Inter se expondo mais, né? Talvez o Bahia com mais espaço para atacar. Quem são seus jogadores que te decepcionaram e aqueles jogadores que você acha que conseguiram se salvar hoje? Só antes de entrar nos piores, só você falou aí do Sim. Bragantino e eu me lembrei de um ponto extremamente preocupante dessa campanha do Bahia até aqui, que é o fato dos, entre os 8 adversários que o Bahia já enfrentou, 6 são times que estão ali da 10ª posição para baixo. Eu lembrei que você falou do Bragantino, justamente porque o Bragantino é o 10º colocado. Então, a tabela do Bahia até agora, ela favoreceu muito. Então, é mais um ponto que preocupa em relação a esse início de campeonato do Bahia. Bom, vou começar pelos melhores. Os melhores, na verdade, vai ser o melhor hoje. Vai ser Biel. Não coloco mais ninguém no pódio além dele. Não foi uma partida brilhante de Biel, longe disso. Acho até que se ele jogasse esse mesmo futebol que ele jogou hoje, em partidas onde a equipe atuou bem, talvez ele fosse escolhido até entre os piores. Mas hoje ele foi o único assim que se destacou um pouco mais. Não foi assim uma partida de grandes atuações. Então eu acabo colocando Biel como o único jogador ali entre os melhores. Certo. Entre os piores, aí já tem uma galerinha querendo entrar. O próprio Chaves, né, obviamente, é um candidato. Chaves é um cara que ele chegou aqui na Bahia com uma expectativa muito grande por ter sido a maior compra da história do Bahia, a maior compra da história do Nordeste. Mas é um cara que não vem correspondendo, né, a essa expectativa. Eu quero lembrar que Chaves tem 20 anos e eu vou correr aqui porque minha voz está indo embora. Tranquilo. Mas Mas vamos se lá. quiser dar uma respirada, tomar água, fique à vontade também. Vou fazer isso, vou pegar água aqui porque acaba. Vai lá, vai lá. Enquanto isso, eu vou dar uma lida aqui no chat, enquanto o Sérgio Lira aqui já deu vários comentários interessantes, né? Ele até tá dizendo que o mérito maior do gol foi mais do Johnny do que culpa do Chaves. Ele está dizendo também que agora ver 2 zagueiros pulando na mesma bola sem conseguir tirar a bola é o que deixa mais preocupado. Também acho que foi um erro muito, muito óbvio, assim, né? Assim, de um sistema defensivo muito atrapalhado. O Sérgio também ainda fala que o Paiva tem que se virar para encaixar Azevedo, porque ele tem que ser titular nesse time. Muita gente aqui mencionando também. Deixa eu ver o que mais. Aí muita gente falando da questão da SAF, né? Assim, eu acho que é muito precoce a gente dizer o que que a SAF é a grande questão. Eu acho que tem a ver com fazer o futebol, né? E aí independe se você é SAF ou não, se você é um grupo de investidor pesado ou não, se você é um dono de clube, por exemplo, o Ronaldo não decidiu gastar as tufas, né? E está fazendo um time bastante equilibrado, por exemplo, está até chamando bastante atenção de maneira positiva. Sérgio ainda fala também que depois que o Bahia jogou no 4-3-3 melhorou. A defesa do Bahia parece uma peneira, muito frágil. Aliás, isso é um problema desde o começo da temporada. A defesa ainda não foi totalmente corrigida. Deixa eu ver quem mais aqui. Augusto Menezes pedindo paciência. Deixa eu ver quem mais aqui. E aqui mais gente. Teve um superchat aqui antes do MMs, né? Que ele falou que da Série D retrô, que todo mundo achava que não iria sobrar na Série D, não tá. E o Santinha
Farrapos está dando sinal. Daqui a pouco a gente vai falar da equipe do Santa Cruz, né? Daqui a pouco o Felipe Assis está chegando aí para falar da vitória da equipe do Santa Cruz na Série D. Enquanto isso, pronto, aí Pedro já está de volta aí. Tudo certo, né, Pedro? Rapaz, estou tentando aqui. Ontem eu tomei uma chuva retada, velho, no show dos Titãs aqui na Fonte Nova. Que o show foi massa, mas foi um dilúvio, assim. Aí hoje eu acordei com uma voz assim, lenhada. Não, mas vá na Fez, que aí a gente já vai fazer a transição. Depois pro Santa Pois Cruz. e aí eu fui falar de Chaves, aí piorou mais ainda. Chaves, como eu vinha falando, né, vinha tentando falar. Ele chegou no Bahia com uma expectativa muito grande, não correspondeu ainda. Eu só quero fazer uma ressalva, assim, que Chaves, ele tem a idade de Rian. Ele e Rian estão separados ali por um mês de diferença. É um cara muito novo ainda, que eu acho que no futuro pode vir a ser um bom jogador, mas ele não está pronto ainda para uma Série A de brasileiro. E eu acho que ele já deixou claro isso. Nem em termos técnicos, como também em termos psicológicos. Ele é um cara que já sofreu em relação a problemas pessoais, assim, problemas psicológicos, nessa passagem dele pelo Bahia. Eu acho que talvez, pensando na temporada que vem, ou até a partir daí do segundo semestre, talvez fosse um cara que poderia respirar novos ares, assim, para quem sabe ser útil ainda no Bahia. Eu acho que ele ainda pode ser útil até no Bahia, mas nesse momento talvez fosse melhor respirar outros ares, assim. E hoje ele está entre os piores, não somente pelo lance do gol, onde ele teve uma participação, repito, não foi o principal culpado para mim no lance do gol, mas teve uma participação. E além disso, ele não fez uma boa partida. Apesar de que uma das chances que o Bahia teve no primeiro tempo, a cabeçada de Everaldo, foi um cruzamento dele, um bom cruzamento, inclusive. Acho que Cauli hoje esteve extremamente apagado, aliás, não foi o primeiro jogo, ele veio numa sequência de jogos mais apagados. Tassiano também, como você mencionou, especialmente por aquele gol perdido, ele não pode ficar fora dessa lista de piores. E tem um cara também que a torcida do Bahia também tinha uma expectativa muito grande, que é Vitor Hugo. Vitor Hugo, para mim, fez uma partida bem abaixo hoje. Teve participação no lance do gol também. E até pela experiência, eu ficaria entre Vitor Hugo e Chaves, assim, como os piores. Mas por ser um cara já mais experiente e por não ter apresentado bom futebol ainda, desde que chegou ao Bahia, eu vou de Vitor Hugo como pior, assim. Mas o pódio eu vou fechar com Vitor Hugo, Chaves, Cauli e Tassiano também, os quatro ali, um pódio de ouro. Não, tem gente demais hoje. Mas agradeço pela participação, né? Melhoras aí na garganta, né? Não esqueça de tomar aí toda a medicação possível, até porque quarta-feira você vai ter que decidir, né? Se tiver em condições de ir para Fonte Nova e tudo mais, e certamente você vai comparecer aqui para falar sobre isso, até porque você é um dos poucos que tem chance, né? Na quarta-feira. Assim, Fortaleza e Sport, Sport é na quinta, obviamente, estão em situações mais delicadas na Copa do Brasil. Então, você, aliás, o Bahia, e aí através de você, é a salvação do Nordeste na Copa do Brasil no meio de semana.